E aí, galera, estou eu aqui mais uma vez, Berg Menezes, no Conversa Sons, podcast sobre música, sociedade. E hoje a gente está fechando a nossa temporada, a nossa primeira temporada, com a presença fantástica de uma produtora, atriz, diretora, roteirista, e que vem assim para trazer várias reflexões para a gente hoje, reflexões muito importantes no ramo artístico. O nome dela, Thaís Paz. Tudo bem, Thaís? Oi, Berg, tudo bem, gente? E aí, como é que estamos? Como estamos, né? Uma pergunta recorrente e que às vezes é até difícil de dizer, né? Porque o estamos é muito oscilante, né? Esse ano principalmente. Verdade, muito verdade mesmo. Assim, um ano extremamente atípico, que no começo dessa loucura toda eu pensava que a gente não ia para canto nenhum, mas a gente viu aí os artistas, não só os artistas, né? Todas as categorias profissionais se virando nos 30 e produzindo muita coisa legal, claro, em circunstâncias inesperadas e nada ideais, mas produzindo, e eu acho que essa superação e esse trabalho coletivo foi algo importante que eu acho que vai marcar aí quando a gente sair dessa pandemia, né? Eu estava hoje, inclusive, vendo um vídeo falando disso, né? De que a diversidade ou as proibições, ou as dificuldades, como isso tem sido para as artes um motor de produção. Quer dizer, não que a gente tenha que ter sempre o trágico para poder produzir. Isso eu não acredito. Eu acredito que a gente também tem que produzir em momentos de paz e tranquilidade, claro, mas eu imagino que em outras áreas, ramos comerciais, enfim, o trabalho se tornou um desafio muito grande. Eu entendo isso. Mas eu acho que nas artes, por a produção artística ser trabalho e também ter uma relação muito íntima com o ser no mundo, né, a vivência no mundo, eu acho que os artistas eles tiveram um desafio assim de se reinventar muito, muito, muito grande, entendeu? Eu não duvido que o pessoal da gastronomia, os profissionais de arquitetura, todos esses profissionais tenham que se reinventado. Mas eu acho que nas artes há uma relação muito íntima, sabe? Com o fazer artístico que leva a gente para um desafio ainda maior, que é um desafio quase da existência, né? Assim, para mim é muito isso, acho que para muita gente né? Por isso que eu acho que, enfim, essa coisa de se manter ativo e trabalhando tem uma relação muito direta com a saúde mental dos artistas, né? Não, e assim, artista por natureza, por definição, são pessoas sensíveis ao que está acontecendo, ao que ocorre, né? Então, em todas as grandes questões sociais, políticas e grandes acontecimentos, os artistas sempre foram muito marcantes dentro dessa perspectiva. Assim, a gente vê artistas se destacando no período entre guerras, a gente vê artistas se destacando em períodos de ditaduras, né? Então, isso é bem forte, assim, realmente a questão... Oi? Estamos aqui, diga. Pronto. Oi. Não, é que eu não estava te vendo. Não, é porque eu vou oscilando aqui. Vez por outra eu saio, eu volto e assim vamos. Tá. Não, pois é, o que eu estava dizendo é que a gente, por definição, os artistas, né, a gente transforma essas vivências, essas experiências, sejam elas boas ou ruins, em arte. A gente consegue fazer essa ponte. Então, o resultado do nosso trabalho acaba sendo a relação direta disso, né? Entendi. O material é isso na realidade, né? No caso de nós artistas, o material é a própria vida, a própria existência, né? E assim, eu acho que antes disso, antes da pandemia, antes de 2020 chegar, a gente já vivia um momento bem complicado, né? Então, assim, a gente já vem há alguns anos o meio artístico passando por uma série, no Brasil especialmente, mas eu acho que no mundo também, passando por uma série de limitações, de perseguições, e isso já vinha sendo um desafio.
eu queria assim, que tu falasse um pouco sobre como tu enxergou esse cercado que foi sendo feito nos artistas, assim, de antes, né, de como existia uma relativa liberdade e isso começou a ser perdido nos últimos anos, enfim, e aí depois a gente entra na pandemia especificamente. Eu acho que a gente vivia uma espécie de depressão mesmo, uma depressão coletiva, de frustrações, de não aceitar ou não entender por que tudo isso estava acontecendo, essa virada de extrema direita, né, na política. E assim, muito, tu fez minha apresentação aí no começo, foi um período, assim, particularmente, né, muito complicado, porque eu sou historiadora também, eu sou artista, e eu pesquiso teatro na ditadura militar, e você vê tudo que você estava estudando se construindo, né, politicamente, socialmente, nacionalmente, até internacionalmente, né, que essa virada de extrema-direita não foi localizada no Brasil. E eu acho que a gente estava... Sinceramente, Berg, eu acho que quando a pandemia chegou, apesar de tudo, a pandemia saculejou a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente estava meio que num estado de... Sabe quando você fica dormente? A gente estava meio que num estado de dormência, sem acreditar em tudo que estava acontecendo. Não é que a gente... E assim, o que eu estou dizendo não é uma crítica, não é dizendo, você está dizendo que os artistas deveriam estar militando no meio da rua, se manifestando. Eu não estou dizendo isso, eu não estou falando em tom de crítica. Eu estou falando em tom de... Sabe aquela reação que você fica, meu Deus, o que é que eu faço agora? Como é que tudo isso está acontecendo? Como é que tudo isso foi possível? Eu acho que estava caindo a ficha. E enquanto estava caindo a ficha de quão absurdo era o que a gente estava vivendo, a gente entrou numa pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi... era isso mesmo que a gente estava vivendo e as coisas conseguem ser pior ainda. Você vai ficar parado ou vai se mexer? É isso, entendeu? Eu concordo plenamente. Inclusive, as minhas últimas composições, que eu não tenho estado muito criativo para criar novas músicas, falam de um sentimento ruim e eu escrevi elas antes da pandemia. Então, a sensação é que a gente, sim, já estava mal e chegar num colapso, né, usa muito essa palavra, colapso do sistema de saúde e tal. E se a gente trouxer isso para o ramo das artes, o sistema já estava colapsando, a nossa estrutura de artes no país, enfim. E aí, quando tem a pandemia, é tão chocante, é tão desesperador, que você anestesia e em seguida você só pode ousar. Não sobrou nada, não sobrou... vamos fazer uma coisinha. Não tem coisinha. Ou você faz uma coisa realmente grande, corre atrás num nível como você nunca fez antes, exaustivamente, ou você simplesmente é engolido por todos os sentimentos ruins e pelas dificuldades. Quer dizer, existe um lado de fomento, né, que a Lei Aldir Blanc está trazendo e que com certeza está dando a muitos artistas a possibilidade de botar um prato de comida na mesa, mas existe um lado, do ponto de vista artístico, de expressão, em que você ou aceita essa dormência e entra em desespero, ou você ousa, você faz uma coisa que você realmente nunca fez, quer dizer, você arrisca num terreno que é o terreno das lives, que é o terreno das apresentações de teatro online, através de ingresso online, que é tudo que se possa imaginar que os artistas fizeram nesse período, né? Quer dizer, é um nível de desafio que eu acho que transcende qualquer coisa que a gente, pelo menos a nossa geração, viveu, né? Tá muito associado, assim, eu venho trabalhando numa pegada, assim, muito forte de compreensão de novos campos, e uma coisa que me chamou muita atenção nesse período foi a economia criativa. Eu penso que dentro do novo que você falou, né, lives, etc., os criativos se destacaram muito. E quando eu digo os criativos, não necessariamente artistas, né, mas todas as pessoas que tiveram alguma proposta criativa que
usou como solução durante esse período se destacou muito. E aí eu realmente venho me aprofundando um pouco mais sobre esse lance da economia criativa, porque algumas leituras que eu estou fazendo apontam para que todos os ramos econômicos têm que passar por esse campo da economia criativa, dos criativos, do sensível para a arte. Porque como é que você vai ser sensível a ponto de ser criativo se você não for sensível a ponto de consumir e de experienciar arte? Então, eu acho que, não sei, eu não consigo fazer tantas conjecturas para o futuro, mas ainda no meu... Eu sou conhecida por ser uma pessoa muito positiva e esperançosa. E aí, dentro dessa minha perspectiva, eu acho que... eu acho que a arte, os criativos, né, que é do que eu estou falando, muito essa união dessa economia criativa com essa questão da tecnologia, eu penso que é muito o futuro que a gente vai ver, sabe? Eu concordo. Na verdade, assim, uns dados assim que eu fiquei assim impressionado, né? Eu fiz um curso desses cursos online agora nesse período. E o cara que dava o curso começava o curso dizendo: esse é o melhor momento para a música possível. E aí todo mundo, que absurdo. Ele disse: não, é porque é um momento em que se nivelou. O pessoal até brinca, né? Quer dizer, eu sempre sonhei em ter a agenda de shows da Ivete Sangalo, agora eu tenho, né? Eu e ela estamos com 0 shows, né? Então, lógico, né? Guardadas as proporções, mas sim, se nivelou de um certo jeito que. Por exemplo, eu conheci uma banda de Recife que fez agora, durante o isolamento, uma live que deu mais de 1.000 pessoas. E é uma banda que não tem 1.000 pessoas no Instagram, por exemplo. Mas eles conseguiram articular, virou uma festa online, entendeu? E isso, como tu falou, tá dentro desse terreno da economia criativa. Eles criaram uma forma de as pessoas se divertirem online de uma forma interessante, legal. Não era só assistir o show, entendeu? E um outro dado curioso é que, incrivelmente, durante esse período, outro dado da música, a compra de instrumentos e equipamentos musicais aumentou. Então, assim, por um lado, os músicos estão com as suas rendas prejudicadas, mas, por outro lado, a galera realocou gastos. Quer dizer, se eu tenho um equipamento que eu não vou poder usar em show, então eu vendo esse equipamento para outra pessoa que já tem interesse nele, tudo. Tem muito isso no mercado da música, né? Existe todos uns bastidores de venda e compra de equipamento. E eu invisto no equipamento para poder produzir em casa, numa interface de áudio, num computador, num fone de ouvido, quer dizer. Então, assim, poxa, para o mercado de música ter aumentado as vendas num período em que as artes como um todo e a música está bem prejudicada, significa que é um mercado em movimento. É um mercado que não está ali parado esperando, vamos esperar aqui para ver quando é que a pandemia acaba. Não vamos esperar, vamos fazer alguma coisa até que as coisas se desenhem, e eu acho até que muita coisa do que a gente aprendeu agora vai permanecer. A minha única vislumbrada para o futuro é isso, é que grandes artistas e tal, e mesmo artistas menores, de menor porte, vão inserir essa coisa das lives no cotidiano de uma outra maneira, não como está sendo agora, né? Mas, sei lá, de vez em quando, fazer uma live, uma coisa mais, sei lá, até corporativa, para empresas, não sei. Isso aí o tempo vai dizer, né? E eu acho que não só essa coisa do mercado ter ficado mais aquecido, né, a compra de instrumentos, eu acho que também, se a gente for pesquisar outros ramos, principalmente voltado para artes, eu acho que o mercado ficou muito aquecido. Por quê? Porque as pessoas passaram a ficar praticamente todo o tempo em casa e elas, mesmo elas não trabalhando dentro do meio artístico, elas, sei lá, quando eram jovens aprenderam a tocar violão e deixaram isso porque não tinham mais tempo, mas naquele momento era o que iria preencher o tempo delas e deixar a cabeça no lugar, entendeu? Então, eu acho que até pessoas que não... por exemplo, eu vi uma pesquisa também que a quantidade de livros, de compra de livros aumentou, e livros em todos os aspectos, quadrinhos, mangás, leitura. O consumo de leitura aumentou, inclusive online, né? O consumo as próprias... tipo Netflix, né? Os materiais de consumo aumentou também muito, de filmes, de séries, que já era grande, já era alto e aumentou muito. Então,
Eu não sei, eu acredito nisso também. Eu acredito, Berg, que a partir do que a gente está vivendo, essa parte da economia criativa, que vai envolver muito além do que artistas, vai se movimentar e vai se articular, sim, principalmente dentro dessa linha tecnológica, mas com o diferencial da criatividade. Eu acho que isso vai ser algo que vai estar em conjunto mesmo. Enfim. Eu queria puxar um outro assunto, Thaís, que, enfim, está tudo conectado, mas nesse sentido, a gente entende que a arte, de alguma maneira, ela é essencial para as pessoas. Então, teve muito essa discussão, o que é essencial, o que é estritamente essencial, e eu via muitas pessoas discutir assim, eu não aguento mais, eu preciso ir para um cinema, eu não aguento mais, eu preciso ir para um teatro, eu não aguento mais, eu preciso ir para uma balada, para um show, para não sei o quê. No final das contas, a sensação que eu tenho é que muitos dos prazeres individuais estão sempre conectados, direto ou indiretamente, com algo artístico. Porque a arte é vida mesmo, é a nossa vida, nosso cotidiano. E aí, ao mesmo tempo, tem todo aquele discurso tradicional, conservador, vigente, da não essencialidade das artes. Quer dizer, uma briga intensa, gigante, para poder aprovar uma lei como a que foi aprovada. Quer dizer, artistas, de uma maneira geral, foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a voltar às atividades normais, né? Acho que fala muito isso no meio artístico, né? Os primeiros a parar, os últimos a voltar. E quando a gente pensa sobre isso, eu, pelo menos, me dá uma angústia muito grande, porque a gente fica, cara, e aí? O que a gente faz contra isso, né? Contra essa mentalidade que foi construída. Eu sei que você não vai ter como trazer uma solução, Thaís, até porque se você tivesse essa solução, valeria muito dinheiro. Mas eu queria falar assim, um pouco sobre qual é a resistência artística a tua visualização também como pesquisadora. Quer dizer, a gente já enfrentou momentos assim de limitação nas artes muito grandes. Então, de fato, o que é que nós artistas podemos, né, articular no sentido, aí eu falo no sentido resistente mesmo, assim, nas instituições, enfim. Eu sei que é uma coisa que não tem uma resposta muito bem definida, mas eu estou falando agora um pouco mais da questão de articulação, sabe, dos artistas. Eu tô com essa cara de plenitude, Beck, mas não é por nenhum motivo específico, né? Porque eu tô muito cansada mesmo. Mas, na verdade, Estamos todos. Essa reflexão toda me dá muita raiva. Eu sinto muita raiva. Porque, para mim, eu vou ser curta e direta. Para mim, a arte, ela é essencial, porque tu começou falando assim, em algum aspecto a arte é essencial. Para mim, a arte é essencial em todos os aspectos. Só que a gente vive num país tão desigual economicamente, tão desigual, que coloca a conta dessa desigualdade, quando a gente puxa um assunto como esse, coloca a conta da desigualdade, é tipo assim, como se o artista não estivesse sendo sensível a essa desigualdade, querendo colocar a arte como essencial e não pensando nas pessoas que passam fome. Gente, desculpa aí o palavrão, que idiotice é essa? As pessoas não deveriam estar passando fome. Pela nossa Constituição, as pessoas deveriam ter o que comer e onde morar. E ponto final. Elas o dinheiro do cachê deveria estar indo para comida. Elas deveriam estar indo para moradia. Todas as pessoas do mundo, mas agora eu estou falando do Brasil, todas as pessoas do Brasil deveriam ter suas necessidades básicas garantidas. E tendo as suas necessidades básicas garantidas, porque necessidades básicas, o nome já diz, necessidades básicas. Tendo as suas necessidades básicas garantidas, é óbvio que a arte é indispensável em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A arte é indispensável como fruição, a arte é indispensável como educação, a arte é indispensável como para desopilar, a arte é indispensável para relaxar. Então, assim, eu não consigo nem ver... Enfim, me dá uma revolta, uma raiva. O campo que eu vejo é esse. Eu acho que
é isso, sabe? Eu acho que enquanto o Brasil for desigual dessa forma, enquanto tiverem pessoas que ganham em um dia milhões e pessoas que ganham em um mês menos de um salário mínimo, e a gente sabe que tem gente que, famílias que vivem com menos de um salário mínimo, entendeu? Enquanto a gente, e cada vez mais, assim, eu fiz algumas viagens esses meses e eu percebo, é sensível a gente ver pessoas na estrada, coisas que eu não vi há muito tempo, pedintes na estrada, o número de pessoas nas ruas, enfim, com as necessidades básicas nada garantidas, entendeu? Então, assim, enquanto o discurso for, Thaís, você está dizendo que a arte é indispensável, mas tem gente passando fome. Por que você não é sensível a isso? É óbvio que eu sou sensível a isso. É óbvio. A questão que eu estou trazendo não é essa. A questão é quando é que a gente vai parar e lutar pelos direitos básicos de todo mundo estar garantido para poder cada um dentro da sua área e lutar pelo seu. Porque, gente, como é que a gente... Aí vem a questão também de... Porque esse processo, né? Esse processo em que o Brasil se construiu, colonizado, explorado, com um pensamento, né, uma construção extremamente exploradora de mão de obra, com a visão de sempre ter uma exploração do trabalho, né, ainda trazer a questão da escravidão muito forte até hoje. E todas essas perspectivas causam várias consequências. E aí, consequências enraizadas de várias formas. E aí, traz aquele pensamento, mas a gente tem que perceber que existem pessoas que são privilegiadas, e eu me vejo como uma pessoa privilegiada, e pessoas que não passaram por essa situação de privilégio. Extremamente importante a gente perceber isso e começar a pensar começar a pensar não, porque isso já está sendo pensado há um tempo, né? Mas trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Saber a importância de leis, de movimentos, de manifestações que buscam esse processo de trazer uma sociedade mais igual, mais com maior equidade. E, para além disso, se revoltar, porque é isso, gente, não tem como desvincular a forma como a arte é vista, Berg, não tem como desvincular a forma como a arte é vista com a maneira como o nosso país foi constituído, seja ele socialmente, seja ele de distribuição de renda, de como a falta de distribuição de renda, né? E a arte sempre foi vista como essa maneira que o Brasil foi construído mantém privilégios. Quando eu falo de privilégios, eu não falo de microprivilégios, eu falo de grandes privilégios, entendeu? E a arte sempre foi um caminho, assim, na grande maioria das vezes, sempre foi um caminho que denunciava tudo isso. Sempre foi, desde os primórdios, um caminho que denunciava. Então, se a arte não estava servindo a quem interessava manter essa estrutura, né? Porque sempre, às vezes, era utilizada como uma maneira de educar, de como é que eu posso dizer, de deixar as pessoas mais dóceis, né? O velho pão e circo, digamos assim, mas na grande maioria das vezes, porque o artista é sensível por natureza, então ele pode até começar dentro desse processo, mas em algum momento ele vai se revoltar dentro desse processo. Então, quando o artista passa a ser um objeto, uma pessoa de revolta, de contra esse sistema, aí é por isso que nós estamos onde estamos, entendeu? Quando eu digo nós, é os artistas, porque nós somos vistos como comunistas perigosos que vão levar as criancinhas pro inferno, entendeu? Essa é uma coisa que eu sempre me questiono. Em tudo relacionado à política, como é que o meu nicho, falando especificamente da música e das artes, como é que eu trago as pessoas, inclusive as pessoas mais simples, que têm menos acesso ao que eu faço, para o nosso lado? Como é que essa pessoa entende
da essencialidade que é a arte para ela, que não tem acesso, né? A pessoa que vive numa situação em que ela não tem acesso ao básico, como é que ela entende? Porque tem um atravessador aí. O atravessador é a propaganda política. A propaganda política coloca entre os artistas, a classe artística, e a população mais simples, com menos acesso à educação, à cultura, a lazer, uma ideia. Se essa ideia é comprada de que essa galera aí só mama nas tetas, isso aí é uma galera que teve condição e por isso não quer fazer nada, é só fazer... Existe uma ideia, é a coisa da Rouanet, né? A coisa da Rouanet. Eu chamo isso aí de... É como se fosse o complexo da Rouanet, que é... essa galera aí é o filho de papaizinho, que não queria fazer nada e queria só ficar sem fazer nada e resolveu ser músico, ser atriz, ser não sei o quê. Isso, impressionantemente, uma parte da população mais simples, mais humilde, acaba comprando essa ideia que por causa desses atravessadores. Então, assim, aí a gente entra num ponto que eu acho muito relevante o que tu falou e da importância da classe artística ser política, politizada, está envolvida nos movimentos e nas grandes transformações. De alguma maneira, a gente precisa ter artistas dentro da estrutura que a gente tem hoje, política e do Estado, para poder... pessoas, eu digo, não necessariamente artistas, mas pessoas sensíveis à arte para poder ter um contraponto, pelo menos dentro de uma Câmara, dentro de um Senado, quer dizer, e isso vale para muitas outras coisas. Assim tem que ser a presença feminina, assim tem que ser a presença de pessoas negras, assim tem que ser a presença de LGBTs, quer dizer, a gente tem que ocupar as cadeiras do nosso legislativo, do executivo, com mais diversidade de pensamento, de ideias, de entendimento do mundo, para poder se opor a isso. Então, é muito difícil a gente romper esse atravessamento, que eu chamo assim, se a gente, de alguma maneira, não conseguir ocupar também esses espaços. Mas é um desafio para a gente. Um desafio, digo, para a classe artística como um todo, né? Mas Berg, assim, sendo bem pragmática nesse sentido, as pessoas mais simples ou as pessoas que não têm acesso ao básico, elas jamais vão entender isso. Elas jamais vão entender uma lei Rouanet. E eu não estou falando de compreensão cognitiva. Elas entendem perfeitamente como é que é a lei Rouanet. Eu não estou falando nesse aspecto. Eu estou falando olha ali. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque para mim faz total sentido. Se eu estivesse nesse lugar, eu pensaria da mesma forma. Como é que eu não tenho o que comer todo dia e um dinheiro público do imposto que eu pago vai para artista? Eu não entendo isso, porque artista deveria ir trabalhar na Globo. Porque o que dá dinheiro é estar na Globo, e se eles não estão na Globo é porque eles são incompetentes. Se eles são incompetentes, eles estão querendo mamar nas tetas do Estado. Então, não é uma linha de raciocínio errada. Não é uma linha de raciocínio errada. O que é errado? O que é errado é a gente não garantir, a gente não exigir nós sermos um povo tão acomodado que a gente não exige que todo mundo tenha os seus direitos básicos garantidos. Depois que todo mundo, assim, estamos numa utopia brasileira e vivemos num país em que todos os direitos básicos sejam garantidos. Você tendo onde... Que é o que acontece com a gente, por exemplo. A gente tendo onde dormir, tendo o que comer, podendo estudar, podendo ter uma família... Claro que a gente vai entender a necessidade de as artes terem uma parcela, né, dessa grana federal para poder distribuir cultura diversa para um país diverso como é o Brasil. Aí faz lógica entender. Mas não tem Berg, não tem... Eu não me prestaria, apesar de eu entender, eu não me prestaria ao serviço de ir... ao desserviço de ir numa comunidade, num local onde as pessoas não têm suas necessidades básicas garantidas, dizer, olha, você tem que entender que a Lei Rouanet é importante, que precisa ir dinheiro para os artistas. Eu me presto a discutir esse tipo de coisas com pessoas que têm suas necessidades básicas garantidas. Todo mundo que eu sei que tem e que vem dialogar comigo, eu discuto. Agora... eu ir conversar com uma pessoa, com um jovem, com um adulto que não tem, que vende o almoço para comer a janta, que vende a janta para comer o almoço, não vai fazer o menor sentido, porque a pessoa vai dizer assim, primeiro a gente come, depois a gente vai ver arte.
Claro, quando eu falo da importância do posicionamento, quer dizer, da luta, é na luta também por esses direitos básicos, né? Então, de alguma forma, é função também das artes questionar, combater, ir em frente, como a gente mesmo já discute, né? De alguma maneira, as artes são uma faísca para isso, né? Então, se o artista ele não tem por si só como ocupar uma cadeira, como chegar na comunidade por completo, mas ele, através da arte dele, consegue abrir e alcançar mentalidades, alcançar, mesmo que seja as pessoas que estão nesse universo privilegiado, como a gente falou, mas ele influencia para a discussão, para promover essa igualdade, essa melhoria da condição das pessoas. Então, a função dele enquanto artista não é de privilegiar o que está estabelecido, é de fazer a sociedade melhorar. Transformação, exatamente. Transformação. Mas eu entendo, e eu acho, sinceramente, eu acredito muito, Berg, que até as artes que são ditas mais... Não é nem artes, né? Como é que eu posso dizer? Os resultados artísticos, que são ditos mais comerciais e tal, eu realmente acredito que todo tipo de manifestação artística, ela traz em si esse olhar transformador, sabe? Porque só em você estar fazendo arte num país como o Brasil, ela traz em si esse olhar transformador. Mas o fato é que, para esse público que está nessa situação de não ter suas necessidades básicas garantidas, o artista ele é melhor reconhecido ou melhor aceito quando ele está perto da sua comunidade. Então, assim, onde é que eu vejo isso acontecer, isso que você está narrando acontecer de uma forma mais eficaz? Quando são grupos de bairros, quando são bandas da periferia, quando são jovens que articulam, que querem fazer sua arte articulada com aquele bairro, entendeu? Então, é realmente mais transformador, não sei se a palavra é mais, mas, assim, a comunidade começa a se visualizar naquela manifestação, começa a perceber, olha, tem um grupo de teatro ali, e eu tenho um filho que de manhã fica na escola, mas de tarde poderia estar ali, naquele grupo, porque eles fazem um trabalho social, eles têm uma cooperativa e tal e tal. Mas eu sinceramente, eu não é porque, assim, eu não quero ser radical, certo? Não é que é zero. Claro que quando obras que não têm esse trabalho, que não fazem esse trabalho diretamente voltado com a comunidade e tal, não é que eles não possam chegar e ajudar também nessa transformação. Eu acredito que quando chega, acontece. Quando alguém realmente se reconhece, se identifica, eu acredito que acontece. Só que vou te dar um exemplo. O Francisco, né, meu companheiro, ele é do Antônio Bezerra. E aí tem umas ruas ali no Antônio Bezerra que durante o lockdown, quando a gente precisava passar lá para deixar alguma coisa para a mãe dele muito rápido, a gente via que as ruas estavam completamente tomadas. As pessoas no meio da rua, sem máscara, mesmo no período do lockdown. E aí uma vez a gente começou a se questionar. E aí a gente ouviu, né, conversou sobre o seguinte fato, que disseram assim, ninguém do governo nunca chegou aqui, né, nessa rua para ajudar em nada. Eles não vão pagar minhas contas, eles não estão botando comida na minha mesa, muitos deles não tiveram nem acesso ao auxílio. Por que eu vou me preocupar? Por que eu vou acreditar no governo e me preocupar com isso? Eu estou dando esse exemplo por quê? Porque às vezes a gente vai lá, eu vou lá vender fazer a divulgação de um espetáculo, fazer a divulgação de uma banda numa comunidade, sei lá, no Bom Jardim, que poucas vezes eu tive lá, e as pessoas vão me olhar e vão dizer, vale, claro que eu não vou ver essa menina, eu nunca nem vi ela aqui no Bom Jardim, porque que agora ela tá querendo, tipo assim, o que ela tá querendo, entende? Então, assim, existe eu acho que as comunidades que têm que o governo não chega, sabe, de maneira eficaz,
que a gente não vê praças, que a gente não vê árvores, que a gente não vê segurança, que a gente não vê nada, a gente só vê igreja. A realidade é essa, a gente vê igreja nesse tipo de comunidade, a gente vê igreja por todo lado, né? E aí eles não aceitam, e eu não acho que eles estão errados, porque as pessoas passam lá quando tem interesse, quando é época de política, que aí os candidatos passam lá nesse período, ou quando um grupo que nunca foi lá vai se apresentar ali no Centro Cultural e aí passa um dia divulgando, como se sempre estivesse por lá, entendeu? Então, é complicado. Claro que é complicado. E aí, nesses espaços onde o Estado não ocupa, trazendo as necessidades básicas, e as artes, por consequência, também não conseguem ocupar frequentemente, mesmo que às vezes exista o equipamento cultural, mas não dialoga com a comunidade. E aí, como tu falou, é cheio de igreja, e a igreja comunica com essa galera. A igreja chega, a igreja diz, meu irmão, você está sofrendo, venha cá, gente, você não vai mais sofrer. E essa galera que acaba disseminando as suas ideias. É um terreno de ideias conquistadas dessa maneira, quer dizer, o Estado ausente, quer dizer, a pessoa, eu concordo, eu na verdade, a gente chegou agora num sinuca de bico em que a gente, e aí, cara, e o que é que o artista faz, na verdade, porque o artista, além da existência dele, ele deveria ter um compromisso com o conteúdo e o que ele acredita também, que é onde eu quero chegar agora, que apesar disso, como na minha arte, na minha expressão artística, aí eu quero ouvir também o lado roteirista, diretora, atriz, como eu posso, no que eu produzo, enquanto conteúdo, tentar romper isso. Eu estou falando agora do meu ponto de vista, que eu sei o meu lugar, eu tento entender o meu lugar de privilégios, o que é que, como foi, por que eu tenho uma guitarra, eu tenho duas e o outro cara não tem que pegar emprestado, por que eu tenho chega em casa, tem comida, tem luz, tem tudo direitinho, o outro cara não tem. Como é que esse cara vai consumir minha arte? E eu penso, cara, apesar disso tudo, o que é que eu posso, no meu conteúdo artístico, trazer para me conectar com as pessoas? E esse é um desafio muito grande, porque, assim, por um lado, trazendo esse outro ponto, por um lado, o que é musicalmente e de conteúdo que tem dialogado com essas comunidades que vivem, enfim, sem necessidades básicas, via de regra. Tem comunicado outros gêneros musicais que trazem no discurso a realidade crua daquelas pessoas, em algum nível. Então, assim, tem profundidade? Claro que tem. Em muitos desses conteúdos tem profundidade imensa, mas que traz uma coisa mais direta, objetiva e crua. E o que é que eu, do outro lado da cidade, olhando de cima da duna, posso fazer para poder chegar... Porque assim, aí onde está. Para mim, a expressão artística, ela é uma coisa... Ao mesmo tempo que tem um objetivo externo de alcançar as pessoas, tem também uma expressão minha interna. Eu colocar para fora o que eu sinto. E aí para mim é muito isso. Eu pergunto para ti, Thaís, como é que de alguma maneira, além de toda a atuação que a gente precisa ter enquanto sociedade, e os artistas fazem parte da sociedade, como é que na expressão artística, na hora de criar um conteúdo, isso se revela? Isso é um compromisso? Isso é sempre uma questão? Ou tem momentos em que tu consegue, não, cara, isso aqui não está trazendo uma mensagem, isso aqui é isso aqui? Ou sempre, de alguma maneira, passa para ti assim, pô, cara, não, eu preciso ir além, eu preciso trazer mais, sabe? Não, primeiro eu queria dizer que, ainda naquela perspectiva de que a arte é indispensável, né, que eu dei o exemplo do Centro Cultural Bom Jardim, é um exemplo vivo de que a arte é indispensável. O Bom Jardim... O que era o Bom Jardim e o que é hoje o Bom Jardim depois do florescer do que foi o equipamento naquela região. É incrível. E aí a gente pode ampliar aí para os Cucas, né? O primeiro Cuca, que foi o Cuca da Barra, que eu nem sei mais como é o nome atualmente, mas era o Cuca de Guevara, não sei se mudou. Como isso reverbera, como isso
trabalha com a juventude, como a gente consegue ver os frutos, né? O Cuca Janguruçu, o jeito como você mesmo disse, né? O jeito como surgem movimentos culturais, artísticos, de dança, de música, com sua própria linguagem, de audiovisual, o próprio Centro Cultural Belchior, que é mais recente, mas também agrega muito aquela região. Então, aqui dentro da cidade de Fortaleza, é indispensável. Eu acho que se cada vez mais a gente começar a pensar nesse circuito de espaços culturais públicos e essa economia criativa e esse pensamento da juventude, de agregar a juventude, acho que a gente tem muito a ganhar. Agora, indo diretamente aí na tua pergunta, Berg, tem uma coisa que me conforta e me deixa muito tranquilo para as minhas criações artísticas, que é o fato de eu ser professora. Então, eu sou professora, eu sou uma professora, busco ser uma professora extremamente crítica, que traz a reflexão, que proponho, ou pelo menos me esforço ao máximo para propor transformações mesmo, é isso, né? De você ver o seu lugar, seja ele qual for, e refletir. É esse o meu lugar, eu quero permanecer aqui, ou eu quero ir para outro canto, e aquele meu companheiro de troca e de aprendizagem, né? Aquele meu aluno, que geralmente eu não, dentro dessa perspectiva de troca de aprendizagem, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas eu gosto de pensar que eu faço a diferença nesse lugar. E isso me deixa mais livre dentro da minha arte. Mas, eu sei que eu estou meio fugindo da tua pergunta, eu estou dizendo isso porque isso é importante para mim. Não estou não, claro que não. Eu estou dizendo isso porque isso é importante para mim. Isso tira um pouco do peso de eu precisar sempre botar na minha arte todos os problemas sociais do mundo, entendeu? Porém, eu vou ser sincera contigo, eu não consigo... E aí é uma coisa... Por que eu relaxo em relação ao que eu vou dizer agora? Porque é uma coisa muito de dentro. Não é uma coisa que eu forço a barra para acontecer, entendeu? Ela acontece naturalmente. Mas eu não consigo me articular dentro de um roteiro. Eu gosto de escrever, inclusive eu tinha um dos meus planos para 2020 era trabalhar mais na questão da escrita e no canto, né? Eram os meus dois grandes... Inclusive eu fiz um curso antes da pandemia, eu fiz um curso rápido de escrita, de contos, e fiz uma oficina de dramaturgia rápida. Então, assim, eu gosto muito de escrever, é muito a minha área, e eu não consigo, porque eu sou uma pesquisadora, né? Sou uma pesquisadora nata. Então, assim, eu deixo a ideia fluir. Então, eu escrevo só a ideia. Depois que eu escrevo, geralmente eu que escrevo as minhas coisas, né? Que eu produzo, que eu faço. Depois que eu escrevo, eu vou pesquisar, eu vou tentar entender qual é o tema do que eu escrevi. No primeiro momento, eu deixo minha criatividade livre. Depois que aquele primeiro esboço está pronto, eu vou tentar entender qual é o tema que eu estou tratando. E aí, quando eu entendo qual é o tema, eu vou pesquisar. E quando eu pesquiso, é um leque de coisas que se abre, sabe, Berg? E aí não tem como, tudo acaba virando um assunto importante de se tratar. Então, eu já fiz um espetáculo, meu primeiro espetáculo como, assim, oficialmente, né? Porque eu já tinha feito muitos na faculdade. Mas meu primeiro espetáculo como diretora foi Entre Sonhos e Lençóis, que é basicamente um espetáculo que fala sobre relacionamentos. Então, de maneira rápida, visualizando de maneira rápida, é bem, sabe, é bem tipo Chico Buarque falando de amores, assim, assuntos não muito, assim, sem muitas profundidades, entendeu? Mas, quando a gente vai pensar numa perspectiva de análise, né, do que, porque eu trabalhei com colagens nesse espetáculo, de textos. Então, quando a gente vai analisar mais, a gente vai ver textos, por exemplo, de Brecht, nesse espetáculo, a gente vai ver trechos de Fernando Pessoa. Então, sempre cai, entendeu? E eu acredito muito, só para finalizar, tô falando demais, né? Só para finalizar, eu acredito muito que se você for fiel no seu primeiro momento criativo a você mesmo, se você for fiel a você mesmo, se você não querer construir algo
para os outros gostarem, se você não quiser fazer um Frankenstein da sua obra de arte, porque isso acontece muito, se você não fizer isso, se for seu, em algum momento o seu trabalho vai apontar o caminho politicamente correto. Eu sei que parece uma palavrinha famosa, mas é porque quando é do seu âmago mesmo, quando é pessoal seu, quando é enraizado, ele é politicamente correto de alguma maneira. Você só tem que escutar o que sua arte está querendo lhe dizer. Você só tem que escutar. É uma visão muito interessante, Thaís, porque esse tipo de assunto é o tipo de assunto que me angustia muito. Porque, de alguma maneira, na minha mente, eu acho que eu tenho que sempre dizer algo importante. E isso me cobra. Eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo. Então, quando eu faço a música mais... Tipo, hoje eu tenho muita dificuldade de fazer música de amor. Música de amor, quero falar de amor. E o Emicida fala umas coisas muito legais sobre isso. Às vezes ele só quer dizer, porque eu sou preto e eu canto rap, eu não posso cantar amor? Posso. E no show dele tem canções assim, e outros artistas muitos. Então, assim, a questão, o ponto é... Amar é o ato mais revolucionário que a gente vai encontrar. Exatamente. Então, se você tiver 100 músicas de amor que fale de um amor, sem ser fake, sem ser você se passando de falador de amor, eu não tenho dúvidas que vai ser uma música politicamente correta nesse sentido e que você vai comunicar, vai chegar para alguém. É isso. E agora o teu método de fazer é bem diferente do meu, né? Quer dizer, tu primeiro coloca isso em algum canto, depois tu reflete sobre o que é que aquilo, para onde aquilo vai, depois tu entra numa pesquisa. Normalmente eu tenho um mote, aí eu deixo, enfim, me surge um mote, vamos dizer assim. Eu queria muito falar sobre a morte do George Floyd. Queria muito falar. Aí esse é o mote. Então, a partir desse mote, eu já vou fazendo as coisas um pouco mais entrelaçadas, mas assim, não necessariamente, é aquela coisa, são ordens diferentes, mas tentando chegar numa sensação muito parecida, que é de ter solidez, de alguma maneira, no que você está falando ali. Quer dizer, é como se tu checasse, peraí, eu sei que eu botei isso aqui para fora, e eu sei agora o que é que eu quero dizer, e eu estou entendendo mais ou menos o tema, mas eu preciso deixar isso ainda mais esmerado e mais conciso. E é muito massa, é um outro processo interessante, assim. Porque se eu, assim, para mim o passo mais importante é o primeiro passo, é a minha primeira etapa. Por quê? Eu não posso, nessa minha primeira etapa, refletir muito. Eu não posso. Porque a primeira etapa é o meu processo criativo genuíno. Se não virar arte matemática. Porque quando eu começo a escrever, quando eu começo a escrever, por algum motivo eu começo. E aí, quando eu começo, eu tenho 2, 3, 4, 5, 10 páginas. Sim. Sem eu nem perceber. Eu tenho essa facilidade de escrita. Só que se eu escrever 3 linhas, parar nessa terceira linha, no ponto final, e pensar, eu escrevi as 3 linhas sobre isso, mas, na verdade, eu queria falar sobre aquilo. E não sei o que, isso, para mim, é um bloqueio de criatividade total. Então, eu deixo tudo vir naturalmente. Depois que eu termino, pronto, agora eu acabei. Não tenho mais nada para sair de dentro de mim. Aí, depois que eu deixo, eu relaxo, eu nem olho na hora, eu nem releio, eu nem olho na hora. Eu vou curtir, vou fazer outra coisa. Com a cabeça mais fria, em outro momento, aí eu releio. E aí quando eu releio, Berg, eu não releio só para ir descobrir do que é que eu tô falando, não. Eu corrijo ortografia, corrijo coesão, porque como foi muito... Quando me vem uma ideia, me vem muito rápido, então meu pensamento fica mais rápido do que o que eu consigo escrever, entendeu? Então sai errado, eu escrevo errado, fica uma bagunça. Nessa hora aí, na hora que você vai ver de novo, você vai... Seria o equivalente ao estúdio, mixar as suas ideias. Você vai dar aquela organizada. E aí, nessa hora, quando eu consigo organizar tudo, eu descubro do que eu estou falando realmente. Porque, às vezes, você vai e você começa dizendo que vai falar sobre, sei lá, a Amazônia. Mas você termina falando sobre uma outra coisa. Sim. E, na verdade, a Amazônia foi só um
como é que eu posso Foi dizer? Só foi só um pano, foi Foi só só um, não, às vezes é um pano de fundo, Sim. é só o que vai, sabe? Sim. Então, quando eu descubro do que eu realmente estou falando, eu vou se eu já souber, se eu já tiver uma leitura sobre isso, eu vou me aprofundar. Se eu não souber, eu vou pesquisar, entendeu? Legal. E aí é legal, aí tem uma parte que é legal, porque quando eu descubro sobre o que eu estou falando, e aí eu vou, porque eu trabalho muito com teatro, né? E aí eu vou atrás de pessoas que falam sobre isso, para poder participar do trabalho, entendeu? Então, assim, eu penso muito sobre isso. É um método bem científico seu, Thaís. Apesar do primeiro momento espontâneo, que talvez eu acho que até dentro da academia, o fato de você também ser artista deve ter contribuído muito nos seus processos para poder que os seus trabalhos acadêmicos também fossem muito criativos. Então, você quer dizer, expulsa aquela ideia que está ali, atordoando, cara, eu preciso falar disso, vrá, vomita aquilo no papel, no computador, e aí depois vem uma Thaís mais acadêmica, que peraí, vamos organizar, vamos não sei o quê, quem é que fala disso? Eu estou falando de juventude, então quem é que fala de juventude? Vamos lá, quem é que fala de juventude? Ah, fulano de tal, então vamos lá, fulano de tal fala de juventude, entendi, ela está falando de uma coisa com que eu também estou interessado em falar. Quer dizer, entra uma Thaís mais acadêmica, organizando as ideias. Exato. E é para aí que eu pego o gancho, vai chegando para o final do nosso papo, mas a gente ainda vai falar sobre uma produção específica, que é o seguinte: a sua experiência com teatro, a sua experiência no curso de História, no mestrado, quer dizer, toda essa experiência culminou de um tempo para cá, para você também estar trabalhando com música. Né, de você se tornar, além da artista, além da pesquisadora, uma produtora que não é uma produtora como qualquer produtor em música. Via de regra, os produtores em música, eles cuidam muito de uma parte técnica, cuidam de uma parte de organização também, uma coisa meio produtor executivo, meio produtor técnico, meio produtor artístico, mas eu acho que no seu caso, Thaís, você vai para uma outra coisa, porque você entra de cabeça nessa questão conceitual, que é um diferencial muito grande do seu trabalho de produção. E aí, assim, eu já vejo, e já deu para entender pela conversa, de onde vem essa característica. Mas eu queria saber de ti como foi chegar no meio musical, que é um meio do qual você já convive há muito tempo, mas se tornar uma produtora, ou seja, desempenhar uma função como essa dentro de uma banda, de um projeto musical, e começar também a colocar a sua expressão artística junto com a coisa da produtora que precisa organizar o horário, mandar o e-mail, quer dizer... e aí eu falo disso para falar um pouco sobre o clipe, né? O clipe de Muda, que foi lançado recentemente, um clipe que a gente produziu de forma completamente independente e que, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de lançar um trabalho artístico que está dentro da seara com o meu nome lá, né, Berg Menezes, mas que não foi criativamente pensado por mim, exceto a canção que já existia. Então eu queria que tu falasse um pouquinho como é essa tua chegada no meio musical, as sensações, e como foi colocar, aí sim, o dedo, a mão, o corpo inteiro numa criação que não é essencialmente musical, porque a música já existia, mas é uma extensão do trabalho musical, com teatro, com cinema, com audiovisual, enfim. Como é que foi isso, Thaís? Tá, vamos lá, são duas partes diferentes, né? Primeiro, sobre entrar como... Eu já trabalhava realmente, falou direitinho aí, eu já trabalhava com produção. Eu não trabalhava especificamente com produção musical, mas eu já entendia, assim, enfim, os corres de produção artística de uma maneira geral, né? Não de uma maneira aprofundada, nem extremamente profissional. Inclusive, dentro do teatro, eu sempre procurava trazer pessoas que realmente trabalhavam especificamente com isso, e foi uma das nossas conversas, né, quando tu me convidou para ser produtora da banda, tu falou, Thaís, eu gostaria muito de me dedicar à questão artística, e eu super entendi, porque era uma coisa que eu queria no teatro, eu queria me dedicar à questão artística e deixar uma pessoa responsável pela produção. Então, na verdade, Berg, eu mantendo a minha linha de sinceridade, quando tu me chamou, eu fiquei muito... Oi? Como assim? Tipo, por quê, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Mas, por outro lado, foi uma
foi uma proposta de novidade artística que me abriu um leque de possibilidades, que eu pelo menos vislumbrava, né, quando tu fez o convite, um leque de oportunidades de aprender sobre coisas que eu não entendia. E isso dentro do olhinho brilhando da sagitariana, que gosta de aventuras. Eu já ia buscar astrologia na conversa, porque nessa hora... Mas tem que ter. Porque, é tipo assim, o que é que tu acha de tu fazer essa coisa que é muito legal e tu ainda não fez? Isso. Não, e assim, arte, né? Fazia tempo, Berg, que eu só pesquisava arte. Eu não estava fazendo mais arte, já fazia alguns anos. Então eu vou trabalhar com... Tudo bem, não é o meu lugar de conforto, mas eu vou trabalhar com arte. Ele já me disse que vai me dar liberdade para muita coisa. Nós somos amigos, então... Quando eu tiver algum problema, eu vou lá buscar, aprender e ser sincera, como eu sempre sou. E foi isso, e aí eu entrei, e eu confesso que eu sou, mais uma vez, colocando signo, né? Sou sagitariana com ascendente virgem, então sou extremamente organizada para trabalho. Então eu sempre organizo o que é que eu quero para aquele ano, para todas as coisas que eu me predisponho a fazer, e você sabe que eu faço muita coisa. Então eu sempre... quero chegar a um objetivo. Eu começo o ano querendo chegar a um objetivo com algo que eu estou me propondo. E foi isso que aconteceu com a banda, porque a gente tinha um primeiro objetivo, a gente alcançou o primeiro objetivo. Aí a gente começou o nosso segundo ano com o segundo objetivo, chegou uma pandemia, a gente propôs outro objetivo e a gente foi além do objetivo que a gente conseguiu. E aí, quando eu olho para trás, eu digo, caraca, tá dando certo. Tipo, você pega... quando eu falo comigo mesmo sobre isso, tipo assim, poxa, tu entrou completamente sem bagagem para isso, assim, sem bagagem de produção musical para isso, mas as coisas estão dando certo, estão acontecendo. Então, o que eu posso te dizer, Berg, é que, assim, tu perguntou, como é que tá sendo essa tua experiência? Eu tô sendo fiel a mim mesma. Enquanto eu me mantiver fiel a mim mesma, eu acho que o trabalho tá sendo ótimo, entendeu? E aí, isso de ser fiel a si mesma e que tu fez uma... Quando na tua fala tu disse assim, tu se conecta muito com a questão de conceito, de estética e tal, tem muito a ver também com me conectar a mim mesma. Porque eu só consigo mergulhar no que eu acredito. Eu só consigo mergulhar e me doar completamente no que eu acredito. Então, assim, quando você me convidou, você disse, eu quero um olhar diferente. Eu não quero você pura e simplesmente como produtora. Eu quero um olhar diferente. Então, isso me deu uma tela vazia para eu preencher. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que a banda era vazia, que eu ia preencher. Não é isso. Mas você me deu a abertura para eu mostrar tudo que eu poderia ser dentro da banda, entendeu? E isso tem muito a ver com o clipe, porque o clipe foi exatamente isso, assim. E assim, eu confesso que eu não tive nenhuma dificuldade com o clipe. Por quê? Que eu não tive nenhuma dificuldade. Eu acho, inclusive, que tu teve mais dificuldade esse desapego, de não estar presente, apesar de tu confiar muito, contigo, eu sentia que a questão tua em relação a esse clipe, a produção desse clipe, não era de não confiança com a equipe. Tu confiava totalmente na equipe, mas era assim de ti contigo mesmo. Tu se perguntando, eita, eu realmente não vou estar presente nesse clipe, entendeu? E eu achei isso muito, muito legal, assim. Era novo para mim, né? Foi a primeira vez que eu experimentei isso. E a confiança existe desde sempre, afinal, não teria chamado você se não confiasse também no que você faz. Mas, além disso, além da confiança, tem um desprendimento de saber, e aí eu acho que volta para o que tu falou, Thaís, do que vai sendo politicamente correto, que é assim, se eu escolho alguém que eu confio e que vai pensar o meu trabalho comigo a ponto de botar a visão dela sobre o meu trabalho, se a conexão existe, então é óbvio que vai para onde eu gosto. Porque eu sei que essa pessoa que eu estou chamando está conectada comigo. E aí, ir para onde eu gosto também não significa ir para onde eu iria. Essa é uma diferença muito grande. Quer dizer,
Poderia estar eu e você numa estrada, dentro de um carro, e eu dizer, Thaís, vamos por esse caminho aqui, e tu dizer, não, Berg, vamos por ali. E depois eu dizer assim, caraca, Thaís, foi bem melhor vir por aqui. Quer dizer, isso é exatamente a confiança de um trabalho artístico de um parceiro. É como a gente, na produção de discos, eu até tenho essa utopia de que o disco, normalmente, ele só leva o nome do artista. Assim como o livro leva o nome do escritor. Mas o disco, às vezes, ele é muito produtor, ele é muito a criação dos músicos. Então, levar só o nome de uma pessoa, de uma banda, é muito pouco, entendeu? Então, esse clipe não é um clipe de Berg Menezes. Ele é um clipe de Berg Menezes e Thaís Paz, no mínimo. Porque aí tem mais um monte de gente. Tudo bem, tá todo mundo creditado lá. Mas isso é um clichê ainda dentro da música que eu acho que precisa se transcender. É uma parceria entre um cantor, um produtor, músicos e tal, enfim. Aí só concluindo, assim, eu não tive dificuldade nenhuma, porque como eu sempre, é isso, né? Eu sempre tive proximidade com a música no sentido sensível, eu nunca, todos os meus trabalhos tinham música ao vivo, todos os meus trabalhos do teatro tinham música ao vivo, todos os meus trabalhos, a maneira como eu comecei a escrever, o meu primeiro texto dramatúrgico, né? Ele foi composto por pedaços de músicas também. Então eu sempre tive uma como é que eu posso dizer? Uma intimidade com músicas, principalmente com músicas que eu me identifico, entende? Então, assim, a partir do momento que eu, depois de ouvir a música várias vezes, tive uma ideia, compartilhei, e a ideia foi comprada por todo mundo, e aí outra coisa que me deixou muito segura, eu convidei atrizes que eu tenho segurança, entendeu? Se eu nunca tivesse visto o trabalho das atrizes, se fossem atrizes assim que eu não conhecesse, podia ser que o trabalho... Aí concordo com a sua fala. Se a gente tivesse contratado atrizes que eu não conhecesse o trabalho, provavelmente o clipe teria tomado um caminho que eu não iria prever qual caminho seria esse. Podia ser que ficasse até melhor, não sei. Mas por convidar pessoas que eu já sabia como era o trabalho, me deixou numa zona de conforto incrível. E tudo casou, porque a gente conseguiu um espaço legal, o Calvé tem um olhar estético também, que é uma pessoa que me ajuda incrivelmente nessa parte, porque apesar de eu ter um olhar estético aguçado, ele é minucioso. O Calvé tem um cuidado, uma minúcia que às vezes passa um pouco despercebido por mim. Eu penso a grosso modo, né? E ele vai vendo os detalhamentos. Então a gente tem uma troca muito legal que veio com essa coisa da luz. Então realmente não foi assim Foi ótimo, eu adorei fazer clipe, já quero fazer um novo. É massa, cara. É como eu digo que eu me sinto meio frustrado de não ter trabalhado com cinema. O videoclipe é um pouco essa experimentação da música e do cinema, do audiovisual. É uma sensação de dialogar de fato com outra área que tem muita conexão, né? Eu conversava sobre isso com o Pedro, conversei com o Calvé também, e o Calvé também, como tu falou aí, eu acho que ele traz muito essa visão técnica, né? Ele é um técnico por excelência, ele é um cara muito minucioso nos detalhes técnicos mesmo, e eu acho que ele traz também isso, e o Pedro também, com o olhar dele também, que também ficou muito... Enfim, eu já deixo aqui, a gente está encerrando o episódio de hoje, mas eu já deixo de cara para todo mundo assistir o clipe de Muda no canal do YouTube, no canal Berg Menezes. Lá vocês vão ver outros materiais que a gente produziu junto, mas o clipe de Muda em especial é uma produção da Thaís, dirigindo, roteirizando, produzindo. Tem a Samantha Sanford e a Larissa Montenegro como atrizes, Pedro de Farias fotografando, a gente tem o Daniel Calvé na iluminação, e ainda tem o Randerson Gomes, nosso intérprete de Libras, que também bateu um papo aqui muito, muito, muito legal. Thaís, eu queria, assim, eu vou deixar ainda a palavra para ti, se tiver alguma mensagem, alguma dica, inclusive para a galera que quiser conhecer um pouco mais sobre essas pesquisas que você tem feito, o teu trabalho como pesquisadora em artes também, se tem alguma indicação, alguma leitura, e na sequência a gente se despede. Dê aí suas últimas contribuições. Não, primeiro eu queria agradecer pelo convite, acho que foi incrível. Queria dizer para a galera aí que está acompanhando que, especificamente hoje, todos os seres vivos aqui da casa e de fora resolveram participar, né? Vocês devem ter ouvido gatos, miados, cachorros, mas tudo bem, faz parte. Então, eu tenho o meu trabalho, eu desenvolvi um trabalho no mestrado, que é sobre um grupo de teatro, que trabalhou aqui no Grupo Grita, né? Grupo Independente de Teatro Amador,
que realizou um trabalho aqui em Fortaleza na década de 70. Quem tiver interesse, é um trabalho bem legal. Acho que é facinho de achar, só colocar na internet. Ou se quiser falar comigo nas redes sociais também, eu posso disponibilizar. Provavelmente vai estar virando livro aí ano que vem. Era para ser esse ano, né? Mas vai dar certo ano que vem. E sou produtora da banda, né? Berg Menezes. Sou atriz, né? Estou trabalhando como produtora, sou atriz, sou professora. Gosto muito de trocar uma ideia. Geralmente estou muito ocupada, mas sempre muito solícita e aberta para conversas. É só a gente dar uma marcada. E eu gostei muito, Berg, assim, eu sempre gosto muito, assim, eu acho que é muito legal a gente falar sobre o que a gente está fazendo, porque quando a gente fala sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está propondo, a gente coloca as ideias no lugar. Às vezes as ideias estão na nossa cabeça e a gente acha que está tudo maravilhoso, mas quando a gente fala a primeira vez, sai tudo muito bagunçado. Então a gente está constantemente falando sobre isso, né? Isso que é tão importante fazer terapia, é algo Exatamente. incrível. E tá tendo uma oportunidade como essa, assim, da gente reverberar, né? Reverberar nossa arte, ter caminhos, ter possibilidades, acho que é extremamente importante. E vamos seguir em frente, né? É isso aí, eu acho importante mesmo verbalizar, é para isso que a gente está agora com o podcast Conversa Sons. Em breve a gente vai estar lançando informações sobre uma segunda temporada. Esse é o último episódio da primeira temporada. E eu fico muito feliz em conversar sempre. Eu gosto muito de conversar sobre, enfim, sobre vários assuntos. Aqui a gente está falando mais sobre arte, sobre música. E é uma satisfação, Thaís, uma satisfação muito grande. Eu sei que assim que a gente puder e tiver um pouco mais possível para isso, a gente vai estar junto, inclusive pesquisando para criar novos trabalhos artísticos em muito breve, com toda essa vontade que a gente tem de fazer a nossa energia sagitariana rodar aí pelo mundo. Axé. Axé. Então, gente, muito obrigado, Thaís. Essa foi a Thaís Paz, produtora, pesquisadora, professora, cantora também. E estamos aqui mais um episódio do Conversa Sons, terminando a primeira temporada de conversas aqui no Conversa Sons, mas em breve a gente está de volta. Esse foi o nosso início, o nosso começo, mas já foi muito legal conversar com tanta gente massa. Agradeço a todos vocês que têm ouvido os episódios, estão todos os episódios disponíveis. Enfim, sigam, curtam, compartilhem e se cuidem e bebam muita água. Em té.